Meus irmãos, eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos, podem tomar assento. Eu gostaria aqui já de fazer os agradecimentos. Agradecer ao meu amigo pastor Jeremias, juntamente com a sua família. Pastor Jeremias, como já foi falado aqui, é nosso amigo da família também. A gente já congregamos juntos e temos uma grande admiração e respeito também um pelo outro, né? Estou vendo aqui alguns rostos que são conhecidos, né? Alguns que eu estou conhecendo agora, e também eu trago comigo, da parte do nosso pastor José Marques, a paz do Senhor para a igreja. Amém. E o pastor pediu também que trouxesse aqui o pai do nosso pastor Jeremias, falou que conhece o pastor Jeremias e pediu para que a gente viesse aqui cooperar com os irmãos, e é um motivo de muita satisfação. E eu, irmãos, quando eu venho pela primeira vez, é a primeira vez que eu estou aqui, eu gosto de trazer a minha família, a minha esposa, a minha filha ali, porque o grande testemunho nosso é a família, né, irmãos? É a família. E a minha filha ainda pediu para que ela pudesse ir lá congregar na nossa igreja. Eu falei para ela que se uma outra oportunidade eu voltar aqui, ela pode ficar lá, mas dessa ela teria que vir para a igreja conhecer, né? Porque se eu for falar dela depois, a igreja vai ficar curiosa em poder conhecer. Então, a minha filha está aqui, a Maria Fernanda, minha esposa Lídia, que é uma bênção. E eu sempre gosto de trazer comigo também, irmãos, a minha sogra, a mãe da minha esposa, porque a gente se dá muito bem. Ela é como se fosse uma mãe para mim. Eu perdi minha mãe em 2017, perdi meu pai em 2018, mas tem 26 anos que eu estou junto com a minha sogra, e é uma pessoa muito maravilhosa. A gente se dá muito bem, é uma mãe, como eu falei, é um respeito, uma consideração, e eu espero também que as famílias que aqui estão também possam honrar as suas sogras, seus sogros, porque são pessoas que Deus colocou na nossa vida. É dali que vai surgir uma outra família, né? Honre, não só como a Bíblia diz, seu pai e sua mãe, né? Honre também sua sogra, honre seu sogro, porque eles são pessoas que merecem, né, honra, porque ele está cedendo para você o melhor que nem cedeu para mim, a minha esposa, merece também honra, né, irmãos? Glória a Jesus. E por isso eu estou aqui para poder antes apresentar, né, fazer essa apresentação, porque, irmãos, é muito importante. E eu gostaria, antes de entrar no texto, os irmãos quiserem já ir procurando, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Lucas, capítulo 22. Antes de entrar nesse texto, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta para os irmãos. O que te motiva, o que te motivou a ser um cristão, a ser um seguidor de Jesus Cristo? O que te motivou? Porque o que nós estamos comemorando aqui hoje nos traz lembranças de alegrias, mas também nos traz lembranças de sofrimentos. Já foi falado aqui que Jesus sofreu por nós, mas traz a lembrança de alegria e traz a lembrança de sofrimento. E antes de eu entrar na palavra, eu quero perguntar o nome daquela moça ali que está com o vestido rajado, lá no rapaz de branco. Seu nome? Vitória? Nicole. Nicole, quando eu entrei aqui, Deus já pediu para entregar uma mensagem para você, e eu vou entregar, talvez não dê tempo, depois de estar na palavra, mas que a igreja depois acompanhe em oração. Algo precisa ser resolvido na sua casa, mas
Deus ele já está na frente, Ele vai resolver por você. Não se preocupe. Tem uma preocupação que às vezes vem na sua vida, algumas questões que vêm, alguns porquês vêm na sua vida, mas Ele vai entrar com providência lá. Pode ficar tranquila, calma seu coração. Fica calmo, Ele vai entrar com providência lá na sua casa. É uma situação que só você e Deus sabe, mas a igreja pode ajudar em oração. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Amém, Vitória? Nicole. Vitória, porque ela vai levar a vitória depois, né? A Nicole vai levar a vitória depois, né, pastor? Então, a Nicole já receba da parte de Deus. Acalma o seu coração, Nicole, que Deus vai dar a vitória. Agora, você... Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. Querido, nós vamos ler no livro de Lucas, capítulo 22. Eu gostaria que os irmãos mantivessem a sua Bíblia aberta, não fechasse, até que eu entregue o microfone aqui para o nosso pastor Jeremias. Estava, pois, perto a festa dos asmos, chamada a Páscoa, e as primícias dos sacerdotes, os escribas, andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os príncipes dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Amém. Irmãos, nós estamos aqui nesta noite para poder relembrar de alguns momentos que aqui nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas eu falei aqui no início para os irmãos que a ceia, esse momento aqui, nos traz motivo de tristeza, mas também nos traz motivo de alegria. O motivo de tristeza é porque nós sabemos que Jesus Cristo, antes de celebrar a última Páscoa, Ele foi crucificado e Ele foi morto de uma morte terrível. Ele foi zombado, Ele foi crucificado, Ele foi espancado, Ele foi judiado de todas as formas, e isso nos traz a tristeza. Mas também nós sabemos que nos traz alegria, porque o povo judeu, eles comemoravam a sua libertação lá do Egito, quando eles estavam sendo escravizados. E aqui nesse tempo, que a história aqui vai dizer, todo o capítulo 22 e depois no capítulo 23 também, vai dizer que o povo, ele sempre acompanhava Jesus, mesmo em seus momentos de sofrimento. Nos seus momentos de sofrimento, o povo também acompanhava Jesus. Jesus, ele andava com uma grande multidão. Sempre uma grande multidão o seguiam, assim como nós estamos aqui esta noite, seguindo aqueles que nós não estamos vendo, mas que Ele está aqui presente nesta noite. Jesus, Ele está aqui presente nesta noite, por isso está essa grande multidão seguindo a Ele. Aleluia. E no mês, irmãos, por coincidência, esse culto de ceia, nesse mesmo mês de março, abril, é comemorado as 3 festas: primícias, a festa dos pães asmos e também a festa da Páscoa. E ali vinha pessoas de todas as cidades próximas para celebrar essas festas. Mas Jesus Cristo, ele tinha um objetivo. Jesus Cristo, ele tinha um alvo. Ele estava dentro de um plano de Deus, porque ele sabia que ele ia sofrer, mas ele sabia que no dia de hoje estava aqui esta igreja para poder render honras, glórias e louvores. Aleluia. Ele sabia que a sua morte não ia ser em vão. E aí, irmãos, Jesus, ele sabia que era a sua última Páscoa, que ele ia participar. E por isso, ali no seu ministério de 3 anos e 6 meses que ele esteve ali, ele já sabendo que chegava a sua hora, ele pediu para que 2 discípulos, Pedro e João, fossem preparar a Páscoa.
Pedro e João perguntou para ele: Senhor, aonde queres que prepare a Páscoa? Aonde queres que prepare a Páscoa? Jesus ele já sabia onde ia ser preparado a Páscoa. Já estava tudo preparado. Mas os dois perguntaram. Talvez um olhou para o outro, porque a Bíblia aqui diz que os dois perguntaram: aonde queres? Os dois perguntaram, Pedro e João. E Jesus disse a ele: olha, vocês vão, entra na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Quando chegar lá, segue ele até a sua casa. E quando chegar lá, pergunta para ele: o mestre perguntou aonde nós prepararemos a Páscoa que ele vem cear conosco. Aleluia. Irmãos, não era comum naquela época encontrar um homem com um cântaro de água, porque essa atividade era das mulheres. Mas ele fez isso para facilitar o encontro. Ele fez isso para facilitar o plano que já estava preparado. E eu quero perguntar aqui nesta noite: se o Senhor fosse cear na sua casa, como Ele encontraria a sua casa nesta noite? Aleluia. Se Ele pedisse para ele: não, Fernando, vai até a casa do pastor Jeremias, e lá prepare, leve só os preparativos, mas a casa lá já está preparada para a ceia. A sua casa está preparada para a ceia do Senhor. A sua casa está preparada para o encontro com o Senhor, porque o Senhor sabia que era a última Páscoa dele, mas a multidão que o seguia e os seus discípulos não sabia que era a última Páscoa. Alguns dizem que este homem que ele encontrou era um discípulo, podia ser um discípulo, e talvez deram o nome de João Marcos. E era comum em Jerusalém ter a casa, e em cima da casa ter um salão para alugar para os peregrinos que vinham de fora, para poder participar dessa festa que durava uma semana. Era comum. Mas aquela casa estava reservada para o mestre. Aleluia. A sua casa está reservada para o mestre. Aleluia. A sua casa, a sua família, seus filhos está reservada para o mestre. Glória a Deus. Aleluia. A nossa casa está preparada, porque diz que os discípulos iam cear lá. E quando ele recebeu Pedro e João, esse homem disse: olha, a casa já está preparada, pode subir no cômodo de cima, já está tudo preparado. E lá estava, a casa estava limpa, as mobílias já estavam prontas, e aí depois só levaram o cordeiro imaculado para ser sacrificado lá pela Páscoa. E os discípulos chegaram até lá com Jesus, lá se assentaram, se organizaram, mas a casa estava preparada. Aleluia, Deus. Ele sofreu por nós, Jesus sofreu por nós, para que hoje essa igreja estivesse aqui, mas com a casa preparada para que Ele viesse ceiar em nosso lar. Aleluia. Que Ele pudesse ceiar juntamente conosco, porque Ele sofreu, irmãos. O seu sofrimento foi muito grande, que talvez um de nós hoje não suportaria. Mas Ele sentou na mesa com os discípulos para ceiar. Ele sentou na mesa com os discípulos, e os discípulos eram os 12. E juntamente com os 12 tinha um ali que ia
Jesus. E Jesus sabia quem ia trair. Depois das coisas tudo preparadas, Jesus tomou o pão, simbolizando o seu corpo, e depois também estava ali o cálice, o vinho, simbolizando o seu sangue. Sentaram-se todos ali à mesa e depois de ceiar, depois da ceia, Jesus disse: olha, a mão daquele que vai me trair está aqui na mesa. Existia muitas mãos ali na mesa. Muitas mãos estavam ali, mas Jesus, ele assentou junto com os discípulos. Ele poderia não ter ido, ter pulado esse estágio. Sabe o que ele quer dizer com isso, irmãos? A união da igreja. A união da sua igreja. A igreja está unida com o mesmo objetivo. Porque ainda que esteja algum dentro da igreja querendo trair Jesus com os seus comportamentos, com as suas atitudes, mas existe aqueles 11 que estavam ali preocupados em poder substituir Jesus nesse reino da terra, dar um exemplo para que a igreja mantivesse de pé. Aleluia, Deus. Jesus já sabia, além da traição ali que tinha de Judas Iscariote aqui, que nós lemos essa no começo, ele sabia que tinha alguém ali que de tão demasiado lutava pela igreja, precisava ainda se converter, que era Pedro. Pedro, ele gostava tanto, ele queria defender tanto Jesus, que as suas atitudes, às vezes inesperadas, prejudicavam a boa conduta de Jesus. Mas Jesus disse: antes de haver a contenda, porque depois que serviu a ceia, houve contenda entre os discípulos. A história aqui diz que houve contenda. Capítulo 22 e capítulo 23. Houve contenda entre os discípulos, porque um ficava perguntando para o outro: quem será que vai trair o mestre? Quais são as mãos que vai trair o mestre? Talvez um perguntava: olha, você fez isso ontem, eu acho que é você. Mas eu não vou por causa disso, não, mas eu acho que é você. Ou então o outro: olha, tá vendo? Eu tocava no olho, tá vendo? Fulano de tal, pela aquela atitude, eu acho que é ele. E o achismo, que hoje às vezes paira dentro da igreja para tirar a comunhão da igreja. Aquele tempo, o achismo também pairou sobre os discípulos que ali estavam reunidos. Mas, meus irmãos, nós estamos reunidos aqui nesta noite só em um propósito. Nós estamos aqui, o início do culto foi falado: vamos orar em gratidão, não vamos pedir nada, vamos orar em gratidão. A igreja está reunida em propósito, orar em gratidão ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ser grato. E ali estavam discutindo: olha, quem será que vai trair Jesus, o maior, o menor? E aí Jesus parafraseou ali entre os discípulos, e talvez eles se enrolaram entre eles mesmos, porque eles pensaram: quem que é o maior agora? É o que está na mesa ou o que está servindo a mesa? Quem que é o maior? Porque às vezes, irmãos, nós olhamos quem está sentado à mesa, mas nós achamos que aquele que está sentado é o maior. Mas para Deus, aquele que está servindo, quem está sentado é o maior. Aleluia. Ele é o maior. Aleluia, Deus. Aleluia. Não sei quem, Aleluia, Jesus. talvez tenha desacreditado de você, mas Jesus não desacreditou de você não, porque você é vencedor. Aleluia, Jesus.
Você é grande. Eu creio. Você é grande porque Ele é aquele que te sustenta. E aí os discípulos ficaram ali. Quem será o maior? Quem será o menor? E aí aqui no capítulo 24, e houve também no versículo 24, e houve também entre eles contenda sobre o qual deles parecia ser o maior. Eles estavam preocupados ali, quem que era o maior? Quem que era o maior que estava sentado à mesa? Enquanto Jesus Cristo, Ele estava preocupado no plano da salvação, para que nós estejássemos aqui hoje, louvando e engrandecendo o seu nome. Essa era a preocupação de Jesus Cristo, enquanto Ele já sabia o que estava sendo montado, o que estava sendo preparado para Ele, que era a captura dele, sem ele merecer, depois a prisão e depois a morte. Glória a Deus. Imagina, irmãos, quando saímos de nossas casas para enfrentar essa vida aí fora, nós não sabemos que vamos enfrentar tanta dificuldade, tanto risco, tanto perigo, mas às vezes algo menores que atrapalhar os nossos planos que nós temos, mas nós sabemos que Ele nos chamou. O Jesus Cristo que nos chamou, é Ele que nos sustenta, é Ele que sustenta os nossos sonhos, é Ele que sustenta a nossa vida espiritual. Nas dificuldades, é Ele que nos sustenta, é Ele que está ao nosso lado. Aleluia. E talvez nós, por muito menos, desistimos dos nossos objetivos. Quando eu iniciei aqui a palavra, eu disse que o que te motiva a ser um cristão? O que te motiva? O que te motivou a vir aqui esta noite para participar desse culto de ceia? Eu não sei se quando alguns pastores de nomes que a gente diz, esses pastores são bem conhecidos, que lotam estádio, vocês sabiam que não era ele que está aqui esta noite. Não pode ter sido isso que te motivaria. Por isso que nós precisamos entender o que nos motiva, o que está nos motivando a seguir este caminho, porque o mestre, foi falado aqui no início da leitura, o que ele prometeu para a igreja, para que nós estivéssemos aqui nesta noite? Porque alguns chegaram até ele e falaram: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu ir lá enterrar meu pai e minha mãe. Outros tinha muita riqueza, queria seguir a Jesus, falou: eu quero te seguir, mas eu preciso ainda administrar os meus bens. Senhor, uma grande multidão está te seguindo, eu também preciso te seguir, porque eu preciso ver por que eles estão te seguindo. Mas o coração dele estava baseado na riqueza que podia trazer ao seguir Jesus. Mas Jesus disse a eles: olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Então o que te motiva, o que me motiva a estar aqui presente nesta noite, a não ser a nossa salvação e o reconhecimento do que o castigo que estava para nós, Ele levou sobre Ele, aleluia, e o reconhecimento, a leitura aqui que foi feita nesta noite, diz que a promissória que a humanidade devia foi rasgada, e o pagamento foi cravado na cruz do Calvário, que é Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui libertos para poder glorificar o seu nome. Aleluia. Nós estamos aqui libertos. E aí, irmãos, o discípulo que estava demasiadamente preocupado, Pedro, chegou até Jesus
sempre ao lado, querendo tomar frente de todas as coisas. E aí Jesus sabia que ele ia ser já capturado para ser preso depois da sua morte. Depois disso, depois que teve contenda lá sobre os discípulos, Pedro tomou frente e disse: Senhor, quando Jesus disse que ele ia ser capturado, e aonde quem traía estava ali na mesa, Pedro já se levantou e disse: Senhor, ninguém vai te capturar, porque eu vou estar ao seu lado, e aonde quer que o Senhor esteja, eu vou estar ali te protegendo. E se o Senhor, na sua caminhada, eu estarei junto no sofrimento e até a morte. E aí Jesus disse: Pedro, hoje mesmo Satanás pediu para te peneirar como peneira o trigo na peneira, e eu roguei ao Pai para que você não caísse em tentação. Aleluia. Irmãos, às vezes nós estamos demasiado preocupados com as coisas de Deus, mas nós precisamos ter um cuidado verdadeiramente. O que Deus precisa de nós é a oração. Nós precisamos estar em constante oração. E quando Jesus ainda continuou falando com Pedro, Pedro falou: não, Senhor, ai de mim fazer isso, eu vou estar do seu lado. Sempre que o Senhor desejar, sempre que o Senhor precisar, eu vou estar ali te protegendo. Ah, Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, seu coração ali, eu creio que se entristeceu, mas mesmo assim ele não se conformava. Muitas coisas que acontecem, irmão, no mundo espiritual, a gente não se conforma, mas às vezes é preciso passar por isso, porque existe o plano de Deus na nossa vida. Ainda que nós não nos conformemos com algumas situações, mas Deus tem um plano, e este plano lá na frente, nós vamos sair vitoriosos. A igreja vai sair vitoriosa em nome de Jesus. Aleluia. E aí, irmãos, eu vou correr aqui por causa do tempo. Aí passaram-se ali tempo, Jesus passou aquele momento que Jesus alertou a Pedro. Jesus ele foi ao Monte das Oliveiras, e toda semana, toda noite dessa semana que foi a festa da Páscoa, essa foi a última Páscoa de Jesus Cristo. Jesus todas as noites ele subia ao Monte das Oliveiras para orar, e ali embaixo no Getsemane ficava aos seus discípulos esperando. Mas como os discípulos estavam, irmãos, tão preocupados com a captura e a morte que Jesus anunciou que ia acontecer com ele, quando Jesus desceu do monte, encontrou os discípulos dormindo, ao invés de estar orando. E aí Jesus disse para ele: olha, para os discípulos, não deixe que as preocupações desse mundo ela venha fazer com que seu coração desfaleça, mas esteja sempre pronto em oração, para que não caias na tentação dessas coisas do mundo, dessas coisas da natureza. Então mantenha em oração, igreja. Fica em oração, porque aquele que te chamou, ele te sustenta. Aleluia. Aquele que te chamou, ele te sustenta. Então não deixa que essas provocações mundanas venham tirar a sua essência de cristão e a sua fé. Porque quando Jesus disse para os seus discípulos: esteja em oração para que não caia em tentação, ele quis dizer: esteja vigilante, porque tudo o que está acontecendo faz parte do plano de Deus, e Deus ele está conosco, e Ele que nos sustenta. E aí Judas que tinha já a função de trair Jesus, porque já estava sendo possuído por Satanás,
encontraram ali sacerdotes, doutores da lei, os escribas também, fariseus, tudo junto, e combinaram com eles qual era o melhor momento para capturar Jesus, para ser entregue para a sua morte. E Judas já sabia o momento que encontrava Jesus sozinho, porque os anciões aqui, as autoridades aqui da época, irmãos, ele estava procurando oportunidade para capturar Jesus, porque Jesus, ele só andava com uma grande multidão. Mas Judas, que estava ali junto com os discípulos, que foram discipulados ali por Jesus, no seu tempo que Jesus esteve, Judas sabia o momento que Jesus estava sozinho, e era o momento que Jesus subia para o Monte das Oliveiras, e quando ele voltava sozinho. E aí, quando Jesus desceu, viu uma grande multidão. Quando ele viu aquela grande multidão, era a multidão dos que vieram acusar e prender Jesus. E eles já vieram com espada, com pedaço de pau. Todos aqueles que eram seguidores ali, que protestavam contra os ensinamentos de Jesus, vieram para poder capturá-lo e ali mesmo já maltratar Jesus Cristo. E aí Pedro, como já tinha falado antes, que ia defender Jesus, Pedro já sacou a sua espada, foi lá tentar se defender, talvez cortar a cabeça daquele soldado que tinha o nome de Malco. Talvez ele foi para cortar a cabeça, mas eu acredito que o soldado desviou e cortou a orelha direita dele. Jesus já sabia que ia ser capturado e ali ia ser entregue nas mãos dos malfeitores. Jesus disse: olha, vocês me permitem que eu passe aqui só para pegar o que caiu e colocar no lugar de novo? Eu não vou fugir. Vocês me permitem? Permitiram. Jesus foi lá, pegou a orelha do soldado que caiu, colocou no lugar e restaurou. E esse foi o último milagre de Jesus, o milagre de cura que Jesus fez quando esteve conosco. Mas ele ainda fez este último milagre quando esteve conosco. Mas ele continua fazendo milagres aqui nesta noite, porque ele é o mesmo, ele não mudou. Aleluia. E aí, irmãos, já para encerrar, eles pegaram Jesus, levaram Jesus. Jesus foi preso, levaram até a casa de Caifás, e chegando lá no pátio ali, fizeram uma fogueira. E diz que os outros discípulos, irmão, nem viram mais ali por Getsemane, nem viram mais esses outros discípulos, não viram mais. Mas Pedro e João, eles ficaram rondando ali para ver o que ia acontecer com Jesus. Eles ficaram rondando, e aí fizeram uma fogueira, e talvez Jesus, eu acredito que ficou próximo à janela grande, eu só imaginando aqui, porque a Bíblia que diz, a história diz que quando acendeu aquela fogueira, Pedro sentou junto, e aí uma mulher olhou para ele e disse: você é um deles, né, que andava com Jesus? Não, eu não andava com ele, eu não conheço. E aí passou mais um pouco, veio uma outra pessoa, sentou ali e olhou para ele, porque, irmãos, não adianta esconder, quem anda com Jesus é diferente. Não adianta você se esconder em algum lugar, de alguma situação, porque você é diferente. O brilho de Cristo, ele brilha na sua vida, e o seu brilho incomoda muita gente. O nosso brilho incomoda muita gente. Então, incomodado ali com a presença de Pedro, junto com aqueles que desejavam o mal do mestre, aí um outro homem chegou ali e falou assim: olha, você é um deles. Não sou, não estou com ele, nem conheço. Você é assim, porque você é um galileu. E ainda ele conversando, o galo começou a cantar. Ele olhou para Jesus, Jesus virou o rosto, olhou para Pedro,
E Pedro lembrou que quando eles estavam aqui ceando, Jesus tinha falado: olha, Pedro, antes que o galo cante, tu negarás 3 vezes. E ele saiu, se afastou dessas pessoas que eles estavam ali e foi para um pouquinho longe chorar de amargura. Aleluia. Ele foi ali chorar de amargura. Mas, meus queridos, ele lembrou do que Jesus tinha falado. O que Jesus prometeu para você, o que Jesus prometeu na sua casa, o que Jesus prometeu na sua família, não se preocupe, Ele vai cumprir. Eu creio, Deus. Ele vai cumprir o que Ele te prometeu, porque Ele sabe de todas as coisas. Aquele homem carregando o cântaro foi providência de Deus. Quando Pedro negou Jesus, fazia parte aqui do plano de salvação dele na cruz do Calvário, mas estava dentro dos planos de Deus. O que você está passando, meu querido, minha querida, está nos planos de Deus. Acalma o teu coração. Aleluia. E aí ele foi entregue. Jesus foi entregue nas mãos dos malfeitores. E lá eles fizeram um julgamento muito rápido. Sem advogado, sem testemunha, sem defesa. E ali mesmo perguntaram para Jesus: quem és tu? Você é o Filho de Deus? Como tem falado por aí, Jesus falou assim: olha, tu dizes que eu sou Filho de Deus. E aí a multidão ali, olha, já é o suficiente, ele já está confessando que ele é o Filho de Deus. Leva ele para o sacrifício, para a morte. E ali foi feita uma grande trama entre eles. Os irmãos conhecem a história. Foi feita uma grande trama ali. E Jesus, ele foi crucificado. Mas para que o seu plano não fosse em vão, porque se não se cumprisse a crucificação, esta igreja não estava aqui nesta noite. Aleluia. Mas como foi cumprido o que Deus entregou nas mãos do homem, o seu único Filho Jesus Cristo, para que essa igreja estivesse de pé, glorificando ao Senhor nesta noite. Aleluia. Ele sofreu, ele foi maltratado, mas ele tinha um objetivo. O castigo que estava para a humanidade, ele levou sobre ele. E o castigo que nos trazia, aleluia, que nos trazia derrota, as acusações, ele levou sobre si para nos dar a paz. Aleluia. E é esta paz que nós temos aqui nesta noite. Aleluia. Você é plano de Deus. A sua família é plano de Deus. Esta igreja é plano de Deus. Aleluia. Esta igreja é plano de Deus. E nós fazemos parte desse plano de Deus. Irmãos, Deus abençoe ricamente os irmãos. Esta é a palavra que Deus trouxe para esta igreja nesta noite. Aleluia. E eu estou muito feliz, contente, e agradeço aos irmãos que aqui nos receberam, e continue orando pela nossa família. Deus abençoe.